Ela sempre dança. Linda. Então, né, gente, mais um episódio daqueles terríveis e sem mimimi para vocês, deusas e deuses, diretamente deste Afrodite, com o nosso espumante maravilhoso, vibrando uma energia maravilhosa e sempre com conteúdos lindos e cheios de informação para vocês. E sempre também com pessoas que vibram a nossa energia, porque a gente não é bobo, não é? Então, hoje estamos aqui recebendo duas mulheres que pensam bem fora da caixa, hein? E bem diferente. E elas vão nos contar um pouquinho de cada uma e das duas juntas neste projeto. Elas são Rebeca Mariano e Patrícia Rafaeli, mais conhecidas como Beca e Pati, para mim e para vocês agora, que já são íntimas aqui no Afrodite. Muito bem-vindas, obrigada por estarem aqui. Eu experimentei o ritual que a gente vai falar hoje, mas a gente não vai falar só sobre esse ritual, a gente vai falar sobre tudo. Saúde do cabelo, couro cabeludo, né? A gente não vai falar só sobre essa coisa de mulher. Não, a gente vai falar sobre dúvidas masculinas e etc e tal, e sobre tudo que elas têm para trazer. Que é uma coisa muito legal e um novo projeto bem legal que está presente lá no Rafaeli Hair Therapy, ok? Então eu gostaria, gurias, que vocês pudessem trazer como que isso nasceu, né, com vocês. Fiquem bem à vontade, aqui a gente é bem sem mimimi. Querem pedir café, daqui a pouco chega a pizza, daqui a pouco... É tudo assim, a gente vai fazendo, é tudo junto ao mesmo tempo, tá tudo certo. Bem à vontade. Obrigada, tá? Mais uma vez. Obrigada, Kelly. Bom, eu trabalho com cabelo desde 2012 e desde 2014 eu tenho formação em terapia capilar. Então, terapia capilar hoje está muito na moda. A gente escuta um monte de cabeleireiro falar sobre terapia capilar, a gente fala sobre médicos dermatologistas falar sobre terapia capilar e é um movimento que tem crescido muito, certo? Muito por causa da pandemia, em que as pessoas perderam muito cabelo por N motivos, certo? Mas o principal motivo de eu permanecer na terapia capilar, independente dessa moda, é porque eu realmente acredito que cuidar da saúde do couro cabeludo é essencial para ter um cabelo bonito. Então, as pessoas elas estão atualmente preocupadas com a saúde do seu couro cabeludo, com a quantidade de cabelo que está caindo, tem pessoas que estão com falhas, homens estão cada vez se preocupando mais com o que a calvície vai interferir na sua imagem e na sua confiança, até muitas vezes assim, né, por falar. Mas antes de tudo isso ser moda, eu já acreditava muito que cuidar da saúde do couro cabeludo era essencial. Antes eu trabalhava mais como conhecimento, usava o meu conhecimento para bater um papo com a cliente, ela vinha fazer coloração, mecha, escova, e quando ela demonstrava um interesse ou uma preocupação, eu falava, compartilhava o meu conhecimento com ela. Atualmente, a gente atua, né, na sala de terapia capilar, lá dentro do Rafaeli, que é um projeto que começou principalmente com o Rafa, com a Pati, e eu cheguei agora em janeiro para agregar. Show de bola. Também, assim como a Rebeca, eu trabalho com cabelo, né? Sou cabeleireira há 25 anos, porém terapeuta capilar só há 6. E realmente mudou a visão, né? Eu vejo hoje, é um divisor de águas na minha profissão, cabeleireiro, terapeuta capilar, principalmente em função do couro cabeludo, né? O cabeleireiro, a gente vai sempre na haste do cabelo, no fio, na beleza, na cor. E o que eu vejo que é mais diferente da visão cabeleireiro-terapeuta é que a gente vê a beleza como consequência da saúde, né? Então, dentro de uma ficha de anamnese, da análise que a gente faz, vai muito além só do cabelo, só do couro cabeludo, né? Influencia uma saúde num total, né? Porque o couro cabeludo, o cabelo, ele começa lá no nosso sangue, ele é alimentado pelo nosso sangue. Ou seja, então tudo influencia a nossa saúde por um todo. A gente faz
numa análise de anamnese, a gente faz toda uma conversa com a cliente, do qual é muito importante a gente saber a saúde física, as vitaminas, saúde emocional, picos de estresse, então medicação, pós-operatório, tudo isso influencia na beleza do cabelo. Então, é um movimento que ganhou muita força com a pandemia, porque as pessoas perderam muito cabelo. A história do Covid é verdade mesmo? Total, as pessoas real. pós-Covid tiveram muita queda mesmo? Muita queda. Tem estudos... Eu não tive Covid, tá? Por isso que eu tô perguntando. Assim. Muito real, oficial. A questão do Covid, ela é bem delicada, porque assim como a doença é nova, né, no mundo, os efeitos sobre o cabelo e sobre a saúde do couro cabeludo também são novos, né? Tá. Então, o que a gente já sabe? Tem estudos que mostraram que existe sim uma porcentagem de pessoas que tiveram seus folículos enfraquecidos devido à inflamação e à infecção pelo vírus. Mas também já estudos mais antigos que correlacionam doenças psicossomáticas com a saúde do couro cabeludo. Então, assim, uma depressão, ansiedade, crises de pânico, independente de estarem correlacionadas ao Covid ou não, a gente já vai ter um sintoma de queda, de descamação, algumas doenças autoimunes que têm gatilho emocional, sabe? Sim, essas então, o Covid, ele não trouxe só a doença, ela trouxe também toda uma situação emocional, né? Para as pessoas de ficar trancado dentro de casa, não saber o que vai acontecer, não saber o que aquilo vai afetar financeiramente a vida de cada um. Sim, desespero, imagina. Pessoas que faliram, né? Pessoas que perderam entes queridos, que sofreram com o luto. Então, foi um apanhado de coisas, sabe? Então, quando a gente chega com uma paciente que fala, eu tive Covid e eu perdi cabelo por causa do Covid, não dá pra só bater o martelo que foi só a infecção, vírus, né? só o vírus. Sim. Porque é um apanhado de coisas. Sim, porque dentro disso tem toda uma situação que, dentro do Covid, o que aconteceu contigo? Isso. Né? Daqui a pouco perdi o emprego, perdi não sei o quê, né? Tem todo um contexto de coisas que a gente precisa levar em consideração, né? Foi pra mim, né, como terapeuta, foi o meu gatilho, assim, pra ir muito mais a fundo do que eu já sabia. Porque era como, né, a Rebeca falou aqui, era uma coisa muito nova. As pessoas começaram a vir pro salão desesperada por queda de cabelo, porque normalmente quando a pessoa tem uma mudança brusca no seu comportamento do cabelo, é o cabeleireiro que procura, né? É o meu cabeleireiro de confiança que vou atrás. Começaram a vir, e nós, quando a gente tem até um certo nível de conhecimento, até de poder por indicação de produto, dependendo, passou do meu nível, eu preciso indicar um dermato, né, principalmente capilar. Aí mandava para os dermatologistas e a cliente vinham às vezes para mim de volta com menos informação do que eu saí, né, de fio, de folículo, de couro cabeludo. E poxa, minha cliente investiu numa consulta porque também era muito novo para o dermatologista. E aí isso fez aquela sede justamente por gostar de resolver o problema do meu cliente, de me preocupar realmente em sanar o problema. Não adianta, como justamente falando isso do emocional, às vezes a cliente investe pra caramba num tratamento caríssimo e o cabelo não responde. Por quê? Porque a falta de brilho vem lá de dentro, vem de um outro problema. Então, se tu segue com aquela rotina do qual tá tirando o brilho do teu cabelo ou causando a tua queda, não adianta tu usar lá o tônico lá de R$1.000, a máscara de R$700, que teu cabelo não vai responder se tu não parar com aquela rotina. E isso aí, essa função, principalmente que foi um pico, né, mundial de estresse, que foi absurdamente, assim, a perda de cabelo, e não só a perda de queda, mas perda de brilho, pessoas que tinham cabelos cacheados por um pico de estresse muito grande, o cabelo deixou de ser cacheado, começou a ficar frisado, e aí que me levou a ir E ao contrário também. Ao contrário. Pessoas lisas começaram a ondular, cachear, porque o cabelo foi mudando de textura, tudo. Gente, que coisa louca, né? Foi. Tudo isso provavelmente muito atrelado ao cortisol? Provável. Existem Quase inúmeros estudos que mostram que o cortisol ele está completamente ligado à saúde do nosso folículo piloso. Sim, é Que incrível. coisa louca. Muda até o formato de fio. Textura, quantidade, espessura, é incrível. E não né? só o cortisol, né? Existe uma Baixa infinidade de coisas Ah. que mudam a textura. Por isso que quando a gente vai conversar com uma cliente, uma paciente dentro da sala de terapia, a gente faz uma ficha de anamnese que, olha, sinceramente, não é puxando o assado para nossa brasa, mas eu acho que não tem nenhum salão em Porto Alegre
que faça uma ficha de anamnese Não, mas não tem mesmo, não tem. tão profunda e tão delicada como a gente, sabe? Não tem porque, assim, eu sou chata, né? E até porque o pessoal sabe que eu frequento, né, o Rafael. Mas, assim, eu sou bem chata mesmo. E não falaria, não traria também, só pra tipo, encher linguiça, né, que nem se fala. Mas porque eu acredito mesmo. E eu me propus a viver essa experiência com as gurias, porque o que eu queria? Eu queria entender, assim, qual é a diferença? Porque eu já tinha o protocolo de, como é que a gente chamava? Só era... O cronoterapy. O cronoterapy, né? Que era lá na cadeira do cabeleireiro. Então, assim, só que daí tu podia encontrava uma amiga, tu tava ferrada. Porque daí batia a língua com a tua amiga, enquanto massageava o teu couro cabeludo, tinha que relaxar, tu não conseguia, porque, né? Enfim, já aconteceu isso comigo. E vice-versa, tá? De eu encontrar, a amiga me encontrar e eu dizer, nossa, enfim. E aí as gurias me falaram, não, mas agora tem uma sala específica para viver essa experiência. Essa experiência, ela é para tu mergulhares, né? Para tu relaxar. E aí tem massagem. Gente, assim, é um negócio bárbaro, tá? Eu que sou a rainha do salompas, tá? A rainha. Aliás, salompas, fico bem tranquila se vocês quiserem me patrocinar também, tá? Tô bem tranquila aqui. Porque, cara, de verdade, elas se dividem, elas vão explicar aqui. Mas o que acontece? Quando comecei a receber massagem, tu começa a soltar. Eu tenho uma coisa que é hipervigilância, que tá diretamente ligado ao controle. Controle é tensão. Então é ficar assim, rígida. Quando tu começa a receber massagem, tu vai relaxando, mas assim, demora um pouquinho. Cara, eu não demorei praticamente nada para relaxar. E isso tem a ver com o ambiente, a iluminação, a temperatura, tudo, sabe? Acho que tudo isso é importante da gente falar. Por quê? Porque senão todo mundo vai sair agora fazendo protocolos de não sei o quê e sala de spa e não é bem assim. Então, o que é legal? Acho que é uma ordem, né? Primeiro se faz um diagnóstico, é isso? Isso. Tá. A gente começa com um diagnóstico, onde a gente vai perguntar para a cliente inúmeras coisas, como, por exemplo, últimos exames, né? Para a gente ter uma ideia de hemograma, que é uma coisa básica que mantém o nosso corpo funcionando, né? Saúde física, se a pessoa toma água, se ela faz exercício, se ela dorme a quantidade mínima de horas que é o necessário para o nosso corpo reagir de uma maneira saudável. Essa foi a pergunta que eu respondi negativamente, né? A Paty já riu. Eu falei, não, durmo pessimamente, durmo pouquíssimo, é horrível. Foi a única parte que eu fiz, que fiz um X, né, Paty? Não ganhou estrelinha só Não no ganhei sono, estrelinha só no sono. Ela, não, eu cuido, eu vou no salão. Disse, dorme bem, não. Foi a parte que eu não ganhei estrelinha, é isso aí. Mas eu fui muito sincera, viu, pessoal? O importante quando a gente não fala a verdade pro outro, a gente tá mentindo pra gente. Antes de tudo, fica esse recadinho, tá? De milhões. Aí a gente também pergunta sobre alimentação, se é saudável ou não. Que a minha é péssima também. Não, mentira. Ela é ótima. Eu tomo resveratrol todos os dias. E faço uma refeição por dia também, porque tá Preciso ótimo. viver. Preciso. Eu não posso fazer fotossíntese. Ainda não dá. Ainda não dá pra viver Ainda não. fotossíntese. Mas um recadinho pra Jéssica, né? Que eu combinei hoje. Jéssica, assim, ó. Como é que eu combinei de falar? Venci na vida. Vencida na vida aqui, ó, amor. Tá? Gravando essa hora, como é que tá pra ti? Tá, meu bem? Um beijinho no ombro, tá? O recalque passa longe. Não, brincando, um beijo, meu amor. Tu é um amor mesmo. Não, mas gurias, brincadeiras à parte, assim, eu falo isso porque até a gente tava falando de quantidade de comida. Lembra hoje? Porque a Beca, posso falar? Pode, claro. A Beca como é que a gente fala? É ex-bariátrica? Não, é bariátrica. É bariátrica. É bariátrica. Então, assim, ela falou que ela come 180 gramas de comida. de comida. No almoço. Daí eu falei, cara, eu acho que é o
que eu como, tipo, por dia. Eu comecei a pensar, né? Eu não falei isso pra ti, mas eu fiquei pensando. Depois comecei a fazer os cálculos. E daí eu pensei, tá, mas ok. Daí eu bebo mais não sei quanto, daí complementa, beleza? Claro que ela não bebe, porque daí a gente começou a discussão com a tolerância do bariátrico com o álcool, que é muito menor. Muito menor. Ou seja, se ela toma uma taça inteira dessa aqui, ela fica assim, boiando aqui, ela já fica falando merda. Tipo isso, né? Então. Por isso que eu tô tomando café junto com a minha espumante. Gente, olha, é de melhor. Tudo é equilíbrio. Tudo é uma questão de equilíbrio. É sobre isso. Então, elas me fizeram todas essas perguntas e eu, assim, fiz o check, mas acho que o mais importante é isso. Eu encontrei o meu equilíbrio de alimentação, que é, eu como, não é pra fazer assim, eu levanto uma bandeira de que eu não quero comer pra não sei o quê. Não, é porque eu não tenho vontade. Então, assim, ok, eu respeito o meu corpo. Então tá tudo certo. Se os exames estão ok, Esses exames estão eles ok. estão respondendo por si, né? Não tem por que ficar lá comprovando nada. Se eu faço uma refeição por dia, tomo espumante todos os dias e os exames estão ótimos, beleza, gente? Não temos mais o que discutir. E o cabelo, o que eu falei pra Paty quando a gente tava conversando foi assim, até foi uma coisa que me perguntaram esses dias, foi assim, sobre a queda. Que acho que uma de vocês me falou, não lembro qual das duas agora, porque é a dupla, né? Daí a gente fica meio confusa. Que foi a questão do número de fios. Porque se falava que eram 100 fios por dia que a gente perdia. Acho que foi tu, né, Paty? É que, na verdade, existem muitos estudos. E até dentro da tricologia, até comentando com a Beth. Tricologia, ó, isso aí. Isso, que é o estudo a gente estuda muito a fundo a fisiologia da pele, dos fios, né? Vem mudando, porque eu fiz tricologia há 12 anos, eu acho, foi a primeira tricologia da Elite. E aí fiz de novo agora e já mudou termos, inclusive as fases do cabelo. E eu de gente do céu, quando a gente acha que a gente aprendeu, né? Já muda, já tem que se Muda reciclar. O mundo do cabelo, o estudo profundo sobre o cabelo, ainda é uma coisa Tem muito estudo. pouco, é pouco conhecimento sobre o mundo do cabelo. Até, vamos jogar assim, 15 anos atrás, a gente tinha a nossa profissão como sendo uma profissão de pessoas fracassadas. Não né? deu certo na vida, virou cabeleireiro. Isso, tu não entendeu? deu certo na tua vida, assim, tu não conseguiu fazer uma faculdade, tu não te empenhou em tal coisa, aí só sobrou ser cabeleireira, sabe? Então, Gente, eu adorei isso, mas deixa eu passar. Adorei, assim, no sentido de, deixa eu passar, 15 anos atrás. E não é fazer muito a conta. tempo. Não é muito. não é eu tô pensando. muito. Não era. E eu já não achava isso, é o que eu tô pensando, eu não achava isso dos profissionais que me Mas isso atendiam. era bem unânime, tá? De que há 15 anos atrás, profissionais que eram cabeleireiros eram pessoas que não tinham dado certo na vida. E pessoas que tinham alcançado um determinado sucesso, porque infelizmente hoje o mundo, ele te classifica como sendo uma pessoa de sucesso dependendo da tua condição financeira, né? E na nossa profissão do cabelo, a gente ganha dinheiro rápido, né? Principalmente pessoas que têm o seu próprio espaço. Então, tu vai lá, tu fez o teu cabelo, tu coloriu, fez uma mecha, cortou, tu vai pagar na hora pra aquela pessoa. Então, aquele cabeleireiro recebeu aquele dinheiro na hora, certo? Não é como algumas profissões, principalmente CLT, que tu trabalha o mês inteiro pra lá no 5º dia útil tu receber teu salário. Então, no nosso ramo, é um dinheiro que entra muito gira rápido, rápido. que gira muito Sim. rápido, né? Então, é difícil um cabeleireiro não ter grana, sabe? Nem Sim, que porque seja o giro assim, é rápido. porque o giro é rápido, ele sempre tem um pouco de dinheiro porque ele tá sempre recebendo, né? E há poucas pessoas que cresciam financeiramente há 15 anos, 10 anos atrás, eram pessoas que tinham dado sorte, sabe? Porque, tu tá numa profissão, tu não deu certo no que tu tinha escolhido fazer, virou um cabeleireiro e tu deu sorte como cabeleireiro. Então, não se tinha estudos, não existe ainda no Brasil uma faculdade, né, legalizada, avaliada, que te forma um profissional cabeleireiro. Na É um Europa curso já tem técnico. alguns cursos mais profundos para tu exercer a profissão, tu já tem que ter uma formação, coisa que no Brasil ainda não. A gente não tem um registro, né, uma certificação de profissão
A gente tem MEI, somos empreendedores. E é pouco tempo, né? E pouco tempo, Na que verdade, tem o MEI com o nosso registro de cabeleireiro, manicure, maquiador. Era uma profissão totalmente informal, né? Nós não tínhamos nenhum tipo de garantia do governo, de nada. Quase camelô. Isso, quase um camelô. Isso. Totalmente informal. É bem difícil, existem muitos processos jurídicos, né, de cabeleireiro com donos de salão, porque não existia uma lei do qual, né, como que eu contrato um cabeleireiro, né? Era um profissional liberal informal, né? Então, agora que existe a lei do salão parceiro, que é pouquíssimo tempo, acho que é 4 anos, nem isso. Imagina. No máximo 5 Nem, anos. no máximo 5 anos. Que é a lei nada, né? Que é nada, perto do quanto... Só minha mãe tem 37 anos de salão, né? Imagina, e aí a história do salão na minha família começou com a minha mãe e a minha tia, justamente por isso, porque elas eram mulheres casadas que sonhavam em ganhar dinheiro. O que acontecia naquela época? Abria um salão na sala de casa, porque aí os maridos não permitiam, não queriam que elas trabalhassem fora. Né? Aham. Então tá, então tu quer ganhar teu dinheiro, vai lá, compra uma cadeira, um lavatório, bota na salinha da frente da casa, que tu tá ali limpando, cozinhando, cuidando dos filhos e atendendo os clientes, né? Foi assim que começou a história da beleza na minha família. E aí o sonho dela era ter o dinheirinho dela, ela não queria ficar parada, e pai e marido dela, não, mulher minha não trabalha fora. Ela, não, então abre um salão. Muitas cabeleireiras começaram assim, na sala de casa, né? Nem saía de casa para trabalhar, tanto que existia, faz pouco tempo também essa onda das grandes estéticas, né? Os grandes salões também, não faz muito tempo, o quê? 20 anos, eu acho, eram só pequenos máximo. salões, acho que 20 anos no máximo, 30, né? Aqui em Porto, e só nas capitais, né? Para o interior também não era uma realidade. A minha família tem estética há 20 anos no interior, nós somos a maior estética da região há muitos anos, porque eram só pequenos salões, né? Não Normalmente existia é o salão com uma cabeleireira, uma manicure, no máximo, quando Uma é depiladora. grande, uma depiladora. É. Sabe? Quando não é a manicure que faz tudo. Isso. Sim, claro. Isso. Daí Então, eu já é acho que a multitarefa. primeira vez, se eu não me engano, quando eu fiz tricologia, há 12 anos atrás, só tinha acho que 7 anos de estudo sobre a evolução do fio. Né? Eles não tinham ainda pego um estudo que soubesse o que acontece com o cabelo 7 anos depois dele estar na cabeça da pessoa. Não tinha. Hoje já tem um estudo de 14 anos, 15 anos, né? E não tinha. Era uma coisa que os cientistas não iam a fundo. Para eles era uma coisa meio que, não sei se eles consideravam irrisória ou fútil, não sei, que não existiam estudos para isso. Porque não desenvolviam Não a desenvolviam, coisa. não valia, não sei se não valia a pena financeiramente, isso eu não sei explicar. Eu Mas acho que, eles não davam na minha a certa opinião, era muito importância para isso. interesse. Não tinha interesse. assim. Na minha opinião, era uma área de interesse, sabe? Eu te falo isso porque na minha primeira graduação, eu fiz estética e cosmética. E eu não tinha professor de tricologia, que era a cadeira de cabelo. Foi Quem dentro de na estética e faculdade. cosmética? Então, assim, quem me deu a cadeira de tricologia na faculdade foi um farmacêutico. De um conteúdo que era o conteúdo obrigatório da faculdade. E isso a gente não tá falando de muito tempo, a gente tá falando de 2014, fazem 10 anos. Então, não tinham profissionais, cabeleireiros, que estudassem, se interessassem e se formassem numa graduação para poder dar aula. Então, toda minha grade curricular de estética e cosmética era farmacêutico, fisioterapeuta, pessoal de enfermagem, sabe? Essas cadeiras das áreas são pessoas das áreas da saúde, mas nenhum com contato direto com o cabelo. Sabe? Porque era muito incomum pessoas lá em 2012, 2013, 2014, que foi quando eu me formei, terem uma formação sendo cabeleireiros, sabe? E eu agora, na minha segunda graduação, que eu faço biomedicina mais direcionado por causa da terapia, que eu quero poder fazer alguns protocolos que como esteticista eu não posso, né? Então, por isso que eu decidi voltar para a faculdade, fazer biomed, a gente já vê uma quantidade muito maior de pessoas que estudam. Eu já tenho professores formados em biomedicina que têm especialização em tricologia, em estética. Então, é um conteúdo muito maior. Dermatos tricologistas. Eu ia dizer dermatos tricologistas. Hoje, a gente consegue indicar para nossa cliente, porque tem certos produtos, né, que a gente não pode indicar como terapeuta capilar. E aí, a primeira coisa que a gente já pode falar para a cliente, tem que procurar um dermato tricologista. Porque o dermato é que nem um
um cardiologista querer operar o cérebro, é a mesma coisa. O dermato estuda por um todo, aí o tricologista não, ele vai estudar o couro cabeludo. Hoje tem pessoas que faz só isso, né? Antigamente não tem, estuda só couro cabeludo e fio. Então são super aliados ao terapeuta capilar, né? E eu acho muito legal e de grande responsabilidade nossa. Às vezes eu converso, o que atende muito, né? Aumentou, que nem eu falei, mudou esse meu olhar de couro cabeludo como terapeuta, porque teve até agora, segunda passada, somos convidados para um workshop sobre olhar que salva. Foi aqui no Moinhos, aconteceu, com os dermatologistas até. Que é nossa responsabilidade como cabeleireira. Vocês, clientes, não enxergam o couro cabeludo. Vocês não têm como enxergar. E como é importante a gente saber que teve uma mudança, que apareceu uma manchinha ali, uma falha, porque eu brinco até com as clientes que o cabelo, a pele e a unha, ele é o alarme do corpo. Porque o nosso cérebro, ele é muito inteligente. Ele jamais vai deixar faltar vitamina no teu fígado, nos órgãos vitais, antes de buscar a vitamina onde que eu chamo de tipo como é que se chama? Uma reserva de vitamina. Para te ficar vivo, tu não precisa do teu cabelo, da tua pele, da tua unha. Quando começou algum problema, quando já começa a externar esse problema, do nada tua unha começar a quebrar, tua pele sempre foi macia, começar a ressecar, o cabelo sempre foi bom, começar a ressecar ou cair, vai procurar com certeza um check-up. Isso é um porque sintoma. é um sintoma de algo que já está lá dentro há um bom tempinho, porque digamos que o teu cérebro ele vai buscar a vitamina nessas reservas. E aí vai faltar para o externo, então quer dizer que lá dentro do teu corpo já tem alguma coisa errada há um bom tempo já, para já externar isso, né? Então, nós terapeutas e cabeleireiros também, tanto que esse workshop era para todos os profissionais da beleza que cuidam da pele, até massagistas, eles pediram para ir, porque às vezes tem clientes que fazem massagem semanalmente nas costas. Tu não olha tuas costas todos os dias no espelho. Então pode surgir, né, manchinhas que pode vir a ser um câncer de pele, e aí por isso o olhar que salva, porque tu tem esse olhar humano com o teu cliente, né? Às vezes a cliente marca, hoje, e eu não fazia isso como cabeleireira, que hoje como terapeuta eu faço. Se a cliente marca uma escova comigo, eu vou olhar o couro cabelo dela. Eu pergunto a rotina, se é muito oleoso, porque às vezes uma dica de um shampoo, poucas pessoas sabem que quem tem uma raiz extremamente oleosa, né, por genética, que pode ser, não por um caso específico, tu vai ter que usar 2 shampoos. Tu vai ter que usar um no couro cabeludo e outro no fio. É uma queixa normal de salão de beleza. Se eu uso shampoo pro meu couro cabeludo, a minha ponta fica seca. Aí, se eu uso um shampoo para hidratar a minha ponta, minha raiz fica muito oleosa. Diz, amiga, é 2 shampoos pro resto da vida. Porque, né, a tua glândula sebácea tá trabalhando, tu vai produzir mais oleosidade, então tu tem que retirar a oleosidade da raiz, mas tem que nutrir a ponta, porque a gente tem química no cabelo. Às vezes uma perguntinha facilita a vida da cliente pro resto da vida, né? Então, isso a gente muda o olhar depois de ter terapeuta capilar, né? É incrível, num cliente nunca senta na tua cadeira pela primeira vez sem tu fazer essas perguntinhas-chave. Couro cabeludo, rotina de alimentação, às vezes tu nota que o cabelo tá ressecadinho, tu já quer saber por quê, se ela fez uma química, se ela passou por algum processo cirúrgico, se ela tá lavando corretamente em casa. Tu muda completamente o teu olhar sobre saúde e fisiologia de fio e de pele. E a receptividade das mulheres no geral, homens, né? Sobre esse olhar de vocês. É uma receptividade, tipo, ok, que bom que tu me disse isso, não tinha visto, não tinha prestado atenção. Porque, como a gente tá falando de um conjunto de coisas, se for algo físico, ok. Mas quando envolve algo emocional, é um pouquinho mais delicado, né? Por isso que nós amamos fazer, que eu conversei, né, contigo aquele dia, amamos fazer a consultoria, dá para fazer ali na cadeira, né, com dermatoscópio, ok, dá num dia de correria, o cliente com exemplo, mas o ideal é fazer na salinha com dermatoscópio, com a nossa fichinha de anamnese, por isso. Porque as perguntas vão bem a fundo e às vezes a pessoa não se sente à vontade. Tanto que eu até brinquei lá na estética que a gente tem o tempo, cada serviço do salão, tu dá um tempo, né? Preciso de escova, preciso de 40 minutos. E aí a gente fez diagnóstico, tava 30, eu acho, 20 minutos, eu acho, na agenda reserva. Tava rapidinho. Era rapidinho. E aí eu falei com as meninas, a gente vai ter que aumentar, porque o papo, às vezes, para eu começar a terapia, é de 30 minutos de conversa. Porque aí a pessoa começa, se sente à vontade para desabafar.
Acredito que a... Uma coisa puxa a outra, Uma sabe? coisa puxa a outra. Tu puxa um fiozinho Aquela- assim, ó, que é só um Isso. fiozinho quando vê Isso, novelão, né? E aí ali naquela salinha fechada, aquele que nem eu falei, o aroma a gente cuida, né? A gente usa muitos óleos essenciais, eu trabalho muito com aromaterapia. Então eu já te coloco o cheirinho que é para de acolhimento, de receptividade. Então a pessoa se sente protegida, acolhida, olho no olho. Eu vi esses dias um vídeo do Carpinejar que eu achei o máximo. Que ele falou que ele sentiu vontade de ir no salão fazer a unha, aquele curiosidade, porque o que a mulher dele voltava tão bem do salão? Gente, ela estava em casa mal-humorada, aí saía para fazer a unha e voltava leve, voltava outra mulher. O que acontece? Estou até bem desconfiado. O que tem nesse salão que ela volta tão bem? E eu achei muito legal isso, e realmente é verdade, né? Comecei a ver dentro do salão, que hoje em dia, né, o celular virou um vício, até dentro de casa, né? E acontece muito, marido e mulher conversando, mas também tá me respondendo uma mensagem no celular. Ou seja, não tá tendo aquela conexão, uma entrega numa conversa. Atenção né? plena. Atenção plena. E nós, profissionais da beleza, tanto cabeleireiro como manicure, a gente trabalha com as mãos. Então, a gente não tem como estar digitando no celular enquanto está trabalhando. Ou seja, são um dos poucos profissionais que tem hoje olho no olho com a cliente. Que ela sabe que, né, a manicure mesmo, ela está ali trabalhando e ela está ouvindo, ela está olhando nos olhos da cliente e ouvindo tudo que a cliente está falando. Então, é uma relação de muito cuidado, de muita troca e troca de energia. Eu acredito ali também, né, pontas de dedos. Conforme eu vou conversando Também com a acho. cliente, fazendo análise, já vai mexendo no cabelo. Tá nas extremidades. Extremidade. Cabeça, Isso. mãos, pés, não tem Tu vai como. conversando, tu vai deixando a cliente mais à vontade, vai conectando, né? Então, isso é incrível para justamente a cliente ser sincera, como tu falou. Dificilmente ela vai te mentir. Às vezes a gente pergunta, pós-operatório, um assunto delicadíssimo de salão de beleza é se toma algum remédio, algum calmante, às vezes porque isso pode dar um problema seríssimo no cabelo. Existem medicações que reagem com descolorante. E talvez se a gente vai perguntar para a cliente lá no meio do vucu-vucu, ela não vai querer falar que está passando por uma Reage com crise. descolorante? Sim, Tem seríssimo. medicação que não cobre o branco. Não cobre o Que branco. ele envidra o branco e o branco fica transparente. Tipo, qual a medicação? Tem algumas listas agora, depois posso te dar um nomezinho, Tarja mas pretas, tem alguns. os tarja pretas. Uma coisa que é muito comum, que Tarja preta, principalmente. os tarja pretas quase todos dão algum tipo de reação. Ou com cabelo branco ou com descolorante. Acontece muito. A gente pergunta para cliente, e acontecia muito, sim, no vucu-vucu ali, pergunta para cliente, fez alguma cirurgia nos últimos meses e tal, fazia o teste de mecha e o cabelo não passava no teste de mecha. E ela, mas eu não tô tomando nada. A pessoa não se sentia à vontade de falar, né? Tô passando por uma crise, eu tento tomar uma medicação um pouco mais forte no meio da galera ali, né? Então, Não, porque não é uma coisa. não é uma Até coisa que porque, tu assim, ó, queira falar um vamos assunto. combinar. É assim, eu sou uma mulher desprovida de problemas com isso. Mas eu sei que não é fácil dizer que tu toma uma medicação do não sei o quê. Não, Isso mesmo. porque a galera não Com gosta. certeza. Mas eu ia dizer o seguinte, eu acho que eu tô fora dessa lista, porque eu tenho que tomar medicação pra dormir, Sim. porque o meu sono ele tem que ser Mas é que induzido. depende muito de qual, e a dosagem também, depende muito. Porque Tá. tem pessoas que estão passando por alguma crise, que tem que dobrar, às vezes, Entendi. E a assim, dosagem da medicação. Assim como o medicamento, tu toma o medicamento A, tá? Talvez a Paty também tome o mesmo medicamento que tu. Não, cada pessoa e cada Ele vai organismo, reagir né? de uma maneira. Claro. né? Talvez no teu cabelo não vai acontecer nada. Mas talvez se um dia eu for fazer uma mecha nela, o descolorante pode estufar, pode ferver, pode dessorar. O que é estufar? Estufar é quando a gente coloca dentro do papel alumínio e o papel alumínio fica gordinho. Esquenta, Sabe? Ele assim, esquenta dessoura. muito o pó descolorante, que ele normalmente é cremoso, ele vira um líquido. E aí aí claro, dá N situações. Pode N merdas no fim, né? Tipo Sim, NBOs. normalmente, N merdas, né? Na linguagem Afrodite, sem mimimi, é N merdas. Isso, porque acontece, se ele incha, esquenta e vira aguado, ele vai escorrer, então o papel vai sair do lugar. Aí Sim, vai manchar claro. a raiz. E quando acontece isso, é uma reação química que, com a presença do calor, isso sensibiliza muito a fibra do cabelo. Imagina. Então pode até quebrar o cabelo. Pode quebrar. Não, isso daí dá Outro corte BO. químico, daí já dá, gente, Aí o é BO BO que era pra ser um atrás de BO, BO. daí é BO na 10ª Pós-operatório. potência. É isso Pós-operatório. Já aconteceu uma vez, uma cliente levou uma amiga para conversar
E ela loira, linda, maravilhosa. E o cabelo dela, meu Deus, parecia um cabelo que tinha sido mal alisado, assim. Frisado, horrível, assim. E aí fazia uma semana que ela tinha feito mechas. E aí eu vou perguntando, não, mas aconteceu alguma coisa nesse cabelo, não tinha quebrado, mas tava assim, meu Deus. Aquela coisa que fica, tipo... parecia um arame, um assim, elástico, né? assim. Aí eu perguntei pra ela e tal, e ela tava muito chateada porque aconteceu com o cabeleireiro dela de anos. Ela, ele sempre fez o meu Que nem cabelo. eu te contei da minha isso, situação. Nunca tinha errado e tal. E aí eu Às vezes não é erro do cabeleireiro, é só uma reação. Uma que ele reação. nem espera. aí eu falei aí eu comecei a falar com ela, tá, mas tem certeza que tu não passou nada em casa e que tu não informou o teu cabeleireiro? Aí ela, não, até porque eu tinha recém feito cirurgia e eu estava lavando o cabelo só no salão. E o cirurgia, tinha feito. E aí ela... Caiu. Tudo bem. Tá tudo bem. Tudo certo. Caiu só um gelo. Aí ela disse sim, eu disse, mas que cirurgia e tal. E ela, eu fiz lipoescultura, então não podia mexer os braços. E, mas foi anestesia geral? E ela, sim, foi anestesia geral, e deu um probleminha. E tu tomou muito remédio pra dor? Ela, sim. E eu disse, provavelmente o que aconteceu no teu cabelo foi uma reação química aos remédios. Dificilmente uma pessoa que faz uma anestesia geral, e ela ficou, claro, ela tava linda, maravilhosa, quis triplicar a quantidade de mecha, ficar loirona pro verão. E eu Putz, disse, mas daí com remédio, com tudo junto? reagiu, né? E aí eu disse, o único erro do teu cabeleireiro, entre aspas, foi não ter feito um teste de mecha. Ele não poderia ter te deixado tão loiro. Eu, as minhas clientes, como eu prezo muito a saúde do fio, quando faz cirurgia... gente, de verdade, assim, em primeiro lugar a saúde, né? Em primeiro Depois que eu lugar, tive essa não- experiência Mas, assim, do corte. não físico, querendo defender o cabeleireiro, tá? Mas imagina, tu atendeu uma cliente que já tá contigo há muitos anos. Sim. Sabe? as peças. Tu já tá acostumado a fazer aquele cabelo de Pega o olhos meu exemplo fechados. contigo. Assim, olha só. Hoje, né, fui lá retocar, né, minha raiz, essa de milhões aqui, tá, bebê? Porque assim, né, não ia aparecer com os brancos aqui, né, gente? Porque Deus ninguém livre. merece. Gente, ela tem 3 cabelos brancos, tá? Ignora. Ah, isso aí é no cu dela, tá? Pode botar um pip. Não, que aqui a gente não trabalha com pip. Ah, para. Ela vem falar isso aí porque é dela, né? Cara, pelo amor de Deus, eu fui fazer isso aqui ontem. Cara, tinha uma tiara de branco. Eu já tinha falado semana passada pra Paty. Falei, Paty. Tá na hora. E a Paty aqui, ó, já me massageando e eu já aqui, ó. Já na raiva do branco, mas tá. Eu ali tentando. Mentalizando o dia da coloração. Isso. Não, é porque o que acontece? Uma mulher que tem... Primeiro, eu nasci pra ser mechada. Eu não nasci pra ser uma mulher de uma cor só. Até porque não é que eu tenha múltiplas personalidades, mas é que eu sou uma mulher que tenho essa coisa, né? Eu sou uma esposa em um momento, mãe em outro momento, outro momento sou amiga, outro momento sou a rosto do Afrodite, outro momento sou, né? Outro momento sou Kelly, sem fazer nada, olhando pro teto, assim, sem, né? Gente, somos assim, mulheres são plurais. Então, a gente tem isso. E eu sempre me identifiquei com as coisas das mechas. Eu não posso ter um cabelo bloco, não é meu. Isso não é minha natureza. E aí, eu pensei assim, cara, eu fiz as mechas e agora, uma semana depois, tem que retocar a raiz. Como é que fica isso? Bom, ok, tem uma questão genética aí que tá super ok, super entendida, mas eu fui reclamar assim, entre aspas. E daí a Rebeca, tem meia dúzia de branco. Claro, porque o que ela deve ver deve ser bem diferente disso, né? Ela deve enxergar aquele corredor, né? Claro, com branco, certeza. né? Então, óbvio, eu tô reclamando, tipo, de barriga cheia, entre aspas. Porque pra mim não é... Então, é sempre importante a gente colocar isso, assim, que pra mim é demais. Pra outra pessoa, a pessoa vai olhar e vai dizer, ai, para, isso nem é branco. Nem é branco pra ti, né? Mas eu que me olho no espelho e que sou uma pessoa que tem uma barra alta de exigência, é muito porque eu gosto disso, eu valorizo isso. Não importa se eu estiver maquiada como estou agora ou se eu estiver de cara lavada. Quero estar com o cabelo bem, uma cor bem bonita, bem vibrante, um cabelo bem tratado, um couro cabeludo que não fique Saudável. coçando, né? Porque ranço de cabelo... Gente, aquelas pessoas que... Assim, eu peguei o ônibus por anos na minha vida. Aliás, mais do que eu ando de carro ainda. Então, por muito mais anos, não cobri. Não compensou ainda exatamente. o ano de tempo de ônibus. Não. Gente, o que eu vi, sério. E aí uma vez eu falei pro meu pai assim,
pai, ai, as pessoas me olham muito atravessada no ônibus, assim, eu não gosto, me sinto mal. E ele falou, filha, tu acha que as pessoas não percebem a saúde de um fio, a diferença de um cabelo bem cuidado? Eu não lavava cabelo em salão, hein? Lavava em casa. Que as pessoas não percebem que tu usa um hidratante, que tu cuida da pele. Tu acha que as pessoas não percebem isso? E eu pensava, pai, mas por favor, não precisa a gente ir do extremo pro extremo, gente. Mas tem muito. E a gente não fala de riqueza aqui, porque existe muitas condições da gente cuidar da pele, cuidar do rosto, cuidar do cabelo. Eu sempre falo isso para minha cliente, sabe? Porque a gente atende clientes de diversos níveis, né? Dentro do meu relacionamento pessoal, eu tenho pessoas de diversos níveis financeiros. Eu Então, mesma, né? Porque vamos combinar. Rafaela, assim, é o salão de nível top em Porto Alegre, top. Mas eu frequento dentro das minhas condições. Mas é uma escolha. Eu acho que é isso que eu falo com a Beca, né? Já falei até com a Paty também, e com a Beca falo bastante. É uma questão de escolha. O que tu quer? Então, isso é importante. O que tu vai fazer? O que tu quer? Não tem a ver com ter dinheiro ou não ter dinheiro. É tipo assim, cara, quando eu não tinha grana pra comprar o hidratante que hoje talvez eu possa comprar, eu vendia Avon pra usar o melhor hidratante do Avon e aí eu pegava com a comissão do Avon, entendeu? Sim. Tipo, era isso. Mas eu usava um hidratante. É isso que eu quero dizer. Sim. Tipo, o hábito do hidratante sempre esteve comigo e não deixou. Mas eu não vejo isso nas pessoas, assim, num geral. E daí eu pensava, naquela época, tô falando de 20 anos atrás, e que, né, 20 anos que, não, uns 30 que começou. Aí foi até uns 20 atrás. Pô, é muito, gente. É muito. Tu vê gente assim que não tem higiene básica. Tô falando assim, ó, desodorante. Sim. Tá? E eu acho que nem todas as vezes é financeiro. Às vezes é Não, eu intrínseco acredito que da muitas pessoa, das vezes Cultural. não sabe? é Porque a financeiro. gente prioriza aquilo que é importante pra nós, como a gente estava falando, né? Então, Rebeca, eu uso shampoo profissional. Porque lá em 2012, quando eu comecei na área da beleza, eu entendi a importância de usar um shampoo de pH equalizado para eu poder equilibrar o pH do meu couro cabeludo, ter um couro cabeludo que não me desse coceira, que não tivesse tanta oleosidade, porque na minha adolescência, eu lavava o cabelo de manhã, 6:30 da manhã para ir pra escola, meio-dia ele estava preso no rabo de cavalo, porque ele estava grudado na minha cabeça, porque eu usava marca do mercado, Sim. né? Porque eu não tinha um pH equalizado, eu tinha uma raiz mais oleosa, tinha, claro, toda uma influência hormonal, porque eu estava na adolescência, né? Mas quando eu entrei na área, eu entendi a importância de usar um shampoo correto conforme a necessidade do meu fio, como a Paty falou, às vezes vai ter que ser 2, né? Só que isso pro cabelo ainda é novo. A gente já tem uma grande vitória em que as pessoas usam um sabonete no corpo e um sabonete no rosto. Um hidratante no corpo e um hidratante no rosto. Eu tenho 3 hidratantes, que meu marido não entende por que eu tenho 3. Por que tu tem um grande para passar no corpo, um menorzinho para passar na mão e uma latinha para passar no rosto? Porque cada um faz uma função. Né? Ou seja, e temos... Por que tem um sabonete para passar no corpo e um sabonete só para passar no rosto? E sabe de uma coisa? Eu vivi uma situação muito, muito interessante. Eu queria... Eu fazia assim, ó. Como eu era estagiária e eu viajava muito, eu não tinha o que fazer nos hotéis. O que eu fazia? Ia numa farmácia, comprava uma tinta e passava. Aí eu dizia assim,
Ah, meu cabelo tá assim, ele vai ficar assim, que é o que passa, Aham, né? na caixinha. na Todo mundo caixinha. acha, é o que todo mundo Ai, acha, tá gente, assim, só vai pra ficar informar, assim. não fica, tá? Não fica, Ninguém definitivamente. lê as letras miúdas, que eu descobri Gente, que nas letras não miúdas fica. fala. Não, e eu sou a prova viva. Porque daí o que eu fiz? De tanto que eu fiz isso, meu cabelo, ele não sabia se era um amora, um acaju, um não sei. Ele tava uma coisa assim. Uma multiplicidade de tons. É, ele tava um carnaval, assim, né? Tipo o meu vestido, assim. Tá. Aí, não é que eu falei pro Rafa vai fazer um negócio. E daí eu falei pra ele, mas seja assim, Expressivo. né, expressivo. Aí ele foi lá e ele quase dançou aqui na frente da cama. Eu falei, que isso, gente? Tá, agora eu entendi. Aí, tem o Lucas que não se expressa, sorriu. Aqui o pessoal trabalha feliz, tá? Diferente de outros podcasts, aqui o pessoal trabalha feliz. Tá, Rafa, guarda isso aí, tá? Mas daí, olha que coisa louca. Eu fiz tanto isso, gente. Judiei tanto. Porque imagina, eu não tenho técnica nenhuma. Eu sou zero à esquerda. Né? Fiz tanto. Eu um dia me irritei. E eu nunca usei cabelo maior do que ele tá hoje, tá? Assim. Porque eu não sou testemunha de Jeová. Tenho pavor. Podem, haters, aceito. Mas não sou testemunha de Jeová. Aí, um dia me irritei. Eu falei, gente, esse cabelo tá horrível. Porque eu acho assim, ó, ou você tem um cabelo comprido e com camadas e cheio disso, aquela cabelo lá, cheio de ziriguidum, ou não tenha, tem um cabelo curto e deu, e bem saudável, né? Então, eu me irritei, fui no cabeleireiro lá, que me indicaram, o cara cheio disso. O cara me apresentou a tal da linha da Image. Vocês pegaram? Nossa. Então, puxou agora. Daí vamos abafar o caso, porque a gente entrega na cidade. Olha aí a outra, ó, uma criança, ó, uma não cara pegou. de sonsa que assim, Ai, tá fazendo. Ai, que nojo. Gente. Só que eu sorri a sério, gente, não sei, desculpa. Então, olha ela, Ai, que nojo. Jesus. Daí, sabe o que aconteceu? Eu descobri que o cara que cortava o cabelo do meu irmão, tá? Usava isso pra lavar o cabelo dos caras. Eu falei, porra, esse cara tem uma visão além do alcance, tipo Thundercats, assim, Shampoo né? Yuka. Pô, isso! Daí, cara, só que merda, né? As coisas da vida. Eu fui encontrar o cara depois no hospital, enfim. Que merda isso. Mas o que eu penso? E aí eu até conversei com ele nesse dia sobre isso. Eu falei, tu me trouxe uma visão muito legal sobre a saúde do cabelo Começar a e trazer do produto. lavar o cabelo. Tipo, com shampoos. Cara, eu não tinha... Sei lá, eu não tinha 18 anos. E esse é o nosso papel, como terapeutas. Porque quem te ensinou a lavar teu cabelo quando tu era criança? Minha mãe. Tua mãe? Mas quem ensinou a tua mãe? A mãe dela, provavelmente, né? E essa é a continuação, sim. né? A gente não aprendeu a lavar o cabelo com um profissional que lava cabelos. E é 90%. Claro. E é 90% dos casos. Quer ver, sim, pega daqui pra confirmar. Cacheadas naturais. Mulheres que são cacheadas. As nossas mães, eu sou cacheada natural. As nossas mães não sabiam cuidar dos nossos cabelos quando nós éramos crianças. As mães delas não sabiam. Então, alisava-se com ferro quente, com ferro de passar roupa, porque não existia nem produtos, nem corte. Aí, quando eu vou falar, porque nós cabeleireiras, a gente molha o cabelo da cliente, que a gente vê a realidade, eu já vê que é um cacho Tem bem... curvatura. Tem uma curvatura bonita, uma raiz às vezes mais lisa. E a cliente, ai, não, detesta, eu fico horrível. Eu vou conversar, perguntar como que tu lava o teu Até cabelo. pra fazer a transição, de repente, Não, e tal. é 90% das pessoas não lavam corretamente, não usam o shampoo correto, não usam a quantidade correta, o movimento O movimento. de lavar correto, a temperatura da água. Tanto que na época da pandemia, quando a gente fez o Até Preciso, prometi isso, seguidores, vou fazer, eu tive que apagar lá, tô dando uma repaginada no meu Instagram. Eu fiz videozinhos em casa, que teve um lockdown de 25 dias, eu acho, que ficou tudo fechado. Isso. Né, eu comecei a pirar ali no 5º dia e aí eu tive tempo de fazer isso. Eu fiz videozinhos ensinando a lavar o cabelo. Aí fiz outro dia, aí eu fazia nos stories ali, criava o destaque, ensinando a lavar, finalizar o cabelo cacheado, finalizar o importante. cabelo liso.
várias coisas, dicas assim de coisas de salão. Foi surreal o que a galera precisa me mandar, porque a pessoa não sabe lavar o cabelo. As cacheadas é 90%, para não falar 99%, né? Não sabe aplicar de maneira correta um modelador de cachos, um leave-in. Quando a gente vai conversar sobre ensinar, hoje a gente ouve muito isso, né? Como terapeuta, a gente dá uma aula de lavado. Ai, nunca tinham me falado isso, porque o cabeleireiro a gente faz tão automático, a cliente chega, né? Tu já, o que tu vai fazer? Escova, tu pega o shampoo, tu não vai falar pra ela por que tu pegou aquele shampoo, né? Hoje a gente já conversa mais isso, a terapia ela invadiu o salão de uma maneira, e é o que é apaixonante ali no Rafa, que é meio que uma política da casa, né? Tanto que o nome é Rafael Hair Therapy, né? Não é beauty, é therapy, né? Therapy. Então, justamente isso, para englobar a terapia num todo, né? Do acolhimento da cliente, daquele atendimento personalizado. E aí eu notei isso, porque eu tô ali no Rafa, vai fazer 6 meses. Eu acho muito legal, né? Até os assistentes, quem não é ainda profissional, falam, eu vou lavar o teu cabelo com este shampoo, por isso, por isso e por isso. Sim, informando. Informando a cliente, que isso, assim, às vezes traz um gatilho ali, eu não uso esse shampoo em casa, sabe? Esse aqui é só de uso profissional, mas tem ali a home care para levar para casa. Então, começou toda essa dinâmica ali dessa inserção da terapia capilar, sabe? Tá mudando essa realidade de salão de beleza num todo, né? Eu acho desse isso cuidado. muito importante, porque assim, é que nem tu falaste pra mim, e eu disse, claro que pro meu home care não muda, porque não existe home care, porque Sim. né? Eu sou escrava de vocês, mas uma escrava, né, porque eu quero, né? Uma escrava dedicada. Mas eu acredito, e assim, é uma experiência inenarrável, assim. Primeiro que eu acho que todo mundo tem que se propor. Segundo que eu achei que eu não ia conseguir. Terceiro que eu tinha feito um almoço de checklist, assim, com o Rafa, né, que trabalha comigo. E aí, 2 horas ali, tudo mais, eu tava, sabe, com a mente zaralhando. E daí, quando eu cheguei, cara, assim, eu não posso dizer pra vocês assim, acho que todo mundo tem que se propor, mas quem gosta e até quem não gosta tem que se permitir. Acho que a palavra é essa, sabe? Se permitir. Eu fui soltando, e até aqui, assim, ó, se eu soltar como eu tenho que soltar, eu vou fazer assim, ó. Entendeu? Porque esse é o meu relaxamento. E eu fui soltando, foi muito legal. No final, eu ainda comentei com a Paty, eu falei assim, tu botou alguma coisa, tu usou alguma coisa no final, diferente? Porque foi uma sensação, assim, surreal, assim, parecia transcendente, né? Falei, que isso, gente, tá acontecendo alguma coisa aqui, né? Aí ela falou, não, é só uma coisa mais de energia, uma coisa minha. E aí, vai de cada terapeuta capilar. Eu realmente frequento, né, o Rafael Hair Therapy, porque eu gosto, sim, e eles têm e acho que as duas também têm essa proposta, que é de formar pessoas dentro da mesma linhagem, vou usar essa palavra. E isso é muito legal, porque a gente consegue encontrar os mesmos profissionais, independentemente se uma das duas não estiver lá. Deu alguma coisa, não sei o quê. Não, mas o fulano vai fazer a mesma escova dentro dos mesmos moldes, porque foi treinado para. Então, assim, isso é muito legal ali. Então, não é que é feito manada, não. Cada um tem o seu jeito de atender, cada um tem o seu jeito de falar, de se comunicar. Mas o mais legal que eu queria trazer, né, para vocês era essa questão de se permitirem fazer um diagnóstico, entenderem, assim, como é que tá a rotina de vocês. Homens, assim, cara, é um espaço muito tranquilo, é um lugar muito legal, a gente vai mostrar as imagens, bem reservado, né? É assim, ninguém te interrompe,
tu relaxa. Então, assim, é importante, ao invés de ficar fazendo, daqui a pouco, ao invés de pensar num implante, pensa já na prevenção, entendeu? Isso. Tipo, tô viajando aqui, tá? Me metendo na linha de Não, mas vocês, Mas é isso, é sobre ninguém isso. fica calvo da noite pro dia. Existe todo um processo de afinamento, de sinais, e a gente consegue trabalhar com isso. Eu tô fazendo um acompanhamento agora de um homem, ele tá com as entradas e ele tá com aquela região Um aqui que do palha, topo, sim, sem cabelo, né? A gente fez a tricoscopia no couro cabeludo dele. E O a que gente... que é a A tricoscopia? tricoscopia ali é um exame não invasivo que Tá. a gente faz com o dermatoscópio, que é uma lupa que aumenta em 250 vezes a nossa visualização. Tá. Então a gente consegue ver a saúde do folículo piloso, que é, entre aspas, a casinha da onde o nosso fio nasce, onde ele fica implantado, né? E dentro dessa tricoscopia que eu fiz com ele, a gente percebeu ósseos foliculares. O que são ósseos foliculares? São esses folículos que não têm cabelo, porém eles têm vida. Se ele tem vida, a gente consegue estimular, ativar e fazer nascer cabelo. Então, um ósseo folicular, um folículo piloso, ele normalmente tem ali de 2 a 3 fios. Para um homem ficar careca, esse folículo que tem 3 fios, num próximo ciclo vai nascer só 2, no próximo ciclo vai nascer só 1, no próximo ciclo vai nascer um bem fininho, até que não vai mais nascer. Isso Então, leva anos, né? leva Cada anos, não é da noite pro dia. É. E às vezes caiu o folículo, não nasceu o cabelo, mas o ósseo tá ali ainda com vida. Então a gente ainda consegue estimular. Ou seja, né, pessoal, Os homens, até isso me surpreendeu bastante aqui no Rafa, ali no Rafael, que como tem homens que investem, né? Eu gosto muito, eu sou muito apaixonada porque os homens calvos mesmo acabam tendo muita agressão do sol, né? Boné, capacete para os homens que têm sim, moto. por favor. Então os homens, na verdade, eles vêm de uma rotina que eles vêm matando folículos durante toda a vida. Ali dormem de cabelo molhado, botam boné. Lava com sabonete. Botam um boné no cabelo molhado, aí eles começam Abafa o caso, quem fizer isso não precisa comentar aqui. Isso. Eles chegam lá e passam a vida inteira judiando do couro cabeludo, depois ficam brabos com 40 anos que começa a calvície, né? Aí vem correndo desesperados. Acontece muito. Mas eu tô impressionada, tô bem feliz, assim, bem empolgada a quantidade de como os homens são, porque tem aquela coisa, sempre mulher que se cuida. Não, a galera tá investindo. Não, Investindo e ali tonalizante o pessoal, não. na barba, sabe? Tonalizante na barba e Acho tonalizante máximo. nos cabelos também. Sim. Na verdade, tipo assim, Eles a compram o tonalizante- nosso blend de óleos pra Blend passar de na óleo. barba, Ai, no eles cabelo. são os amores, É, eu a galera tá adoro. investindo, né? E essa parte do relaxamento, que é esse que vamos abrir parênteses, que a Kelly vem falando, dessa experiência que ela viveu lá no Rafa, que é um serviço novo, uma experiência nova do Rafael Hair Therapy, que além de ter essa salinha para ter a privacidade do atendimento, da anamnese, ali, da ficha da anamnese, da consulta que a gente faz, é para ter esse relaxamento, que essa é uma proposta, conversei com a Kelly, uma pegada bem europeia, que ganhou muita força também na pandemia, que é tu usar o momento do cuidado do cabelo para relaxar também, né? O pessoal começou a valorizar o autocuidado, né? Então, a gente trouxe essa proposta do ritual spa, que é trazer a vivência de um spa para dentro do salão de beleza. Aí, além de a gente trabalhar a saúde, como a gente falou, da importância da saúde emocional, mental, a galera tá tão corrido, tá tão, né, no giro lá em cima, que aí a gente tá dando essa proposta de dar uma baixada no giro, né, durante a semana, porque às vezes tu vai tirar, até tu ir no spa e relaxar, tu não vai ter esse tempo, né, e ali no salão de beleza não, precisa tratar o teu cabelo e já dar essa relaxada. Não, só e que essa assim, ó, daí tu conectada. baixa teu giro, mas não existe baixar o giro, tu morre. Porque assim, ó, daí tu não desliga faz o mais giro. nada. Desliga o Tu giro. marca, é bem legal, é maravilhoso, gente, de verdade. Só que é o seguinte, eu não vou ficar dando spoiler aqui, eu tô contando da minha experiência. E eu que sou uma mulher aqui que falo pra vocês que não desligo, que tô, né, sempre, né, conectada. Cara, naquele dia, eu cheguei em casa, eu morri. O ideal é fazer fim de Acredito. dia. Então, aí eu morri. A gente acorda várias pessoas. Não, aí eu desconectei, né? Tipo, tudo que eu tinha pra fazer. Morri até umas 9 e pouco da noite. Acordei. Aí comi alguma coisa. Voltei a dormir.
até outro dia. Relaxando. Foi isso? Total. É assim de saúde, né? Segundo o nosso glossário. Mas é muito importante. Eu acho que a gente tem que focar e ajudar o pessoal. Porque, assim, eu tenho essa história... E até é legal de levar uma hora o Gerson, que eu falei pra ti, né? Isso. Meu marido. Porque ele é um caso muito específico que a gente tem que estudar, inclusive. Porque ele é o segundo filho de 5 filhos homens. E ele é o único que só tem o kippah e as entradas. E os outros todos são carecas. Até o mais novo. Que tem, tipo, 30 e pouquinhos anos. Tipo, Isso é o cara tá genética. careca. Muito Só que genético. assim, o mesmo pai todos. Mesmo assim. Mesmo Tá? assim. Então, assim, quero saber qual é a questão. Li- Sabe Literalmente quando a o gente bingo da tava na genética. escola? Sabe quando a gente tava na escola que a gente estudou o azinho, o azão? Aham. Lembra do azinho, do azão? É a mesma coisa. O gene da calvície, ele é predominante, ou seja, azão, em homens. Só que quem passa o gene predominante para o homem é a mãe, É a mãe. não é o pai. Conseguiu entender? Então, quem passou, por exemplo, vamos usar o teu marido. Talvez o pai dele tenha o gene da calvície recessivo. E a mãe A mãe tenha o gene predominante. Predominante. Então, em alguns filhos deu predominante É e óbvio. nele Não, mas é deu óbvio. recessivo. Total. Seja Agora, mega tudo cena explicado. da genética. O pai Azão dele, é azinho. o pai dele, meu sogro falecido, mas assim, ó, tudo de bom, adoro. É sobre isso, Brasil. Ai, gurias, eu poderia ficar assim, ó, horas falando sobre isso, porque assunto. É muito assunto, muito envolve assunto. vaidade, envolve Saúde. envolve também um pouquinho de, né, feridas de algumas pessoas, mas também cutucamos algumas coisas aqui hoje para iniciar este assunto. Quero agradecê-las imensamente. Sei que foi um dia bem pegado para ambas, mas entregamos um conteúdo de muita qualidade e quero que a gente faça algo bem importante e daqui para mais além, Com ok? certeza, agradecemos também o convite, né? Veremos quantas vezes fomos convidadas, que é um assunto que literalmente nos agrada muito, nossa Muito. dupla. Não, com certeza. E a gente vai fazer essa experiência com o Gerson e aí a gente Isso faz aí. para que Dá ele um possa feedback. fazer isso, ele Ah. possa trazer, porque eu acho que o público masculino também merece. Com certeza. Então vamos lá, né? Vamos um cheers. brinde. Muito obrigada pelo Gurias, convite. Obrigada. imagina, vocês Sucesso. merecem, essas gurias aqui merecem. Deusas e deuses, permitam-se, esta é a palavra. Rafaele Hair Therapy, Rebeca Mariano e Patrícia Rafaele. Estejam conosco Eu sempre. acho que um recado importante para a gente finalizar é que a gente estuda, né? Realmente a gente estuda muito para passar esse tipo de informação. Então, acredito que não só eu, mas a Paty e todo mundo que é terapeuta capilar sofre ainda um pouquinho, às vezes com um preconceito, né? Da nossa área, da nossa carreira, da nossa profissão. Mas convidar todo mundo a ir até um terapeuta Isso. capilar, conhecer uma análise de tricoscópio, fazer uma ficha de anamnese, abrir um pouquinho o seu coração, né, para o terapeuta, que a gente Isso. tem ali uma capacidade bem, bem grande para ajudar e com certeza a gente vai colher os frutos. Não tenham dúvidas. Adorei. Perfeito. Obrigada, gurias, de verdade, de coração. É isso. Até mais, gente. Um beijo, um sonho adornado no ar. Um carro, um vinho, seu olhar. O som e a cor de todo o mar. E até o tempo que habita em você vai parar pra ver que ela sempre dança.